Agora vamos falar de bullying no trabalho, que é uma ação agressiva permeada por uma relação de poder injusta e egoísta e que degrada o clima de trabalho. Ele pode acontecer em qualquer empresa ou ambiente de trabalho, da maior corporação ao menor negócio. Sabe aquelas brincadeirinhas que acontecem no ambiente de trabalho? São pequenas ofensas, humilhações cheias de sarcasmo que acabam constrangendo. Mesmo tendo passado da fase escolar, muitas pessoas continuam praticando bullying. E o local de trabalho é o espaço escolhido pelo agressor para fazer novas vítimas. O bullying é muito comum, claro, nas escolas, porque geralmente entre crianças e adolescentes, porque nós sabemos que crianças e adolescentes estão em fase de autoafirmação. E a autoafirmação, a construção dela, ocorre de certa forma quando eu tenho um domínio sobre outros. Então, é comum acontecer bullying nas escolas, o que quer dizer que não tem que ser trabalhado, é comum, mas é necessário que se trabalhe sim, mas o bullying não está presente apenas no contexto escolar. No ambiente de trabalho, ocorre bullying. Todas as vezes que alguém brinca com uma característica de outra pessoa e brinca de maneira agressiva, de maneira que incomode o outro, brinca repetidamente, isso acaba levando o outro a um constrangimento, a uma humilhação, a uma tortura psíquica. Isto é bullying, bullying no ambiente de trabalho. O bullying muitas vezes é confundido com o assédio moral. Apesar de parecidas, as agressões têm diferença. O bullying, como eu te falei, ele parte de uma relação de força, né? O agressor, o bulineador, ele é aquele que é mais forte, ou psíquica ou fisicamente, em relação ao agredido. Então, o bullying está nesse sentido, ele é uma relação mais de força. O assédio moral, ele está mais numa relação de poder. O assédio moral ocorre entre níveis hierárquicos. É quando eu tenho, por exemplo, um chefe que passa a perseguir, a humilhar, a constranger o seu subordinado. Quando existe essa situação de humilhação e constrangimento entre chefe e subordinado, eu tenho aí uma situação de assédio moral. Lembrando que o chefe é o assediador e o funcionário é o assediado. Assédio moral é isso. O bullying, ele não respeita essa questão hierárquica. O bullying é entre os pares, né? Colegas se humilham, se constrangem no ambiente de trabalho, configurando situação de bullying. Até mesmo repasse de trabalho, que fará o funcionário trabalhar além das horas previstas, é um tipo de bullying. O autor pode querer constranger, humilhar, agredir física e psicologicamente a vítima. Com isso, pedir demissão é uma das soluções encontrada pela vítima. Mas, para enfrentar adequadamente o problema, é preciso se posicionar. E a pessoa deve mostrar que não aceita este tipo de situação. A pessoa que recebe o bullying, ela está numa posição física ou psíquica em desvantagem ao seu agressor. Mas é necessário que nós conscientizemos as pessoas de que elas não podem ficar inertes, elas têm que reagir. Essa reação não é na mesma moeda, claro, né? Senão você desencadeia uma situação de violência aí. Ela tem que deixar muito claro, num primeiro momento, para o seu assediador, que ela não aceita aquilo, que ela não vai aceitar passivamente brincadeiras, humilhações, constrangimentos, etc. Se é no ambiente de trabalho e ela já manifestou para as pessoas que ela não quer que aquilo aconteça, e mesmo assim as humilhações e os constrangimentos continuam acontecendo, ela procura o chefe do setor dela para denunciar isso e pedir, claro, que haja uma solução. Se não acontece nada, ela procura o chefe do chefe e, em última instância, ela faz um boletim de ocorrência, ela faz um BO. O que não pode acontecer é o indivíduo aceitar passivamente o bullying e sofrer eternamente com essas situações de humilhação e constrangimento. No que tange à criminalização do bullying, verifica-se que no Brasil ainda não há crime de bullying. Sendo assim, sua prática é tipificada como crime de ameaça, injúria, calúnia, difamação, racismo, estupro ou lesão corporal, conforme o caso. Por se tratar de uma terminação nova, o bullying não está presente na legislação brasileira. Mas nem por isso quem pratica esta agressão está impune. O autor do bullying pode ser processado criminal e civilmente,
dependendo da maneira como ele praticou o bullying. A legislação hoje não tem uma tipificação específica para o crime de bullying. Na verdade, o tratamento que se dá é em cima das previsões que nós temos no Código Penal, que seria basicamente crimes contra a honra, que seria a difamação, a calúnia. Podemos trabalhar também com agressão e também com furto. A legislação, então, ela já tem toda uma definição com relação a esses crimes, e hoje o que se faz é isso: aplica-se dentro do ato que foi praticado pelo agressor a pena prevista dentro dessas definições específicas. Quando o autor do bullying é menor de idade, os pais podem ser processados civilmente, mas nem por isso os adolescentes ou a criança saem impunes. O agressor menor, nós vamos ter duas situações específicas, tanto para o menor como para o maior também. O menor, ele vai ser encaminhado à vara de infância e juventude, onde vão ser tomadas todas as providências cabíveis. Se desse ato praticado contra a vítima houve também qualquer dano, seja ele moral ou material, o Código Civil ele prevê que os pais respondem de forma objetiva pelos atos dos filhos. Então, vamos imaginar, uma criança foi vítima de bullying de um outro colega. Em virtude desse fato, passou a ter que fazer tratamento com psicólogos, tomar medicamentos para depressão. É evidente que esse fato aí gerou um dano moral e um dano material. Então, os pais desse menor que foram a vítima poderão propor uma ação de indenização contra o pai daquele menor que praticou o ato, requerendo aí uma indenização, seja ela moral ou material. Já para os adultos, a punição vai variar de acordo com o ato cometido e existem penas com regime de detenção. O agressor maior, ele responderá penalmente, dependendo do ato que ele praticar. Então, se for uma calúnia, se for uma difamação, agressão, furto, ele poderá sofrer penas aí desde detenção a reclusão, que vai variar de acordo aí com o crime que for praticado. No entanto, para iniciar o processo, é necessário reunir provas que podem ser testemunhas do fato ou documentos, no caso do cyberbullying. É importante que essa pessoa reúna provas, seja ela através de testemunhas, tá? Ou através de próprios documentos. Vamos imaginar que receba constantes e-mails, mensagens de uma determinada pessoa da empresa, ou do seu gerente, ou do seu chefe. Ele vai imprimir todos esses documentos e isso aí vai ser a prova concreta que ele tem do fato que está acontecendo. Tá? Agora, é evidente que isso tem que ficar demonstrado que houve algum dano realmente para ele, seja psicológico, seja ele emocional, ou que isso represente alguma agressão também, pode acontecer em muitas situações, até física. Já na escola, o procedimento é diferente. Os pais devem, no primeiro momento, procurar a direção da escola para tentar resolver o problema, antes de iniciar um processo judicial. Procurar a escola, porque os pais têm que ter sempre a escola como parceiro nessa situação. Se o pai ou a mãe perceberem que o filho está com algum comportamento diferente, houve uma queda de rendimento, que não quer ir para a escola, primeira coisa, ele tem que procurar conversar com o filho e ver o que está acontecendo para que ele tenha essa conduta. Procurar a escola, informar o que está acontecendo e pedir que a escola tome providências. Caso a escola não tome as providências necessárias, ele deverá procurar a escola, numa segunda oportunidade, fazer um requerimento por escrito, relatando os fatos que estão acontecendo, protocolar esse pedido na escola, inclusive, se possível, na presença de duas testemunhas, relatando que já houve uma solicitação verbal anterior. Caso a escola não tome essa providência,
aí sim, até essa poderá ser chamada a responder aí civilmente pelos problemas que o filho vem sofrendo. Chegamos ao fim de mais uma edição do Conexão Unipam. Queremos agradecer a audiência de todos vocês. Estaremos de volta na próxima semana. Um abraço a todos e até lá!